Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre grandezas e suas unidades de medidas. Vamos começar a aula com um jogo muito bacana, jogo da memória. Vocês já jogaram? Acompanhem. Vamos colocar alguns instrumentos. Primeiro, um cronômetro, transferidor, uma balança. Vamos colocar também um termômetro. E aqui a gente tem uma jarra com um medidor. E uma fita métrica. Agora nós vamos colocar palavras que a gente vai tentar associar a esses instrumentos. Vamos ver. Então aqui nós temos 6 palavras. Comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e ângulo. Vamos tentar associar aqueles instrumentos a essas palavras? Vocês já pensaram? Vamos lá então. O comprimento está associado a uma fita métrica. Já a massa está associada a uma balança. E o tempo? Está associado àquele cronômetro que nós colocamos inicialmente. A temperatura ao termômetro. A capacidade à jarra com o medidor. E o ângulo ao transferidor. Então vamos definir essas palavras. Na verdade, elas são grandezas. Comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e ângulo. E o que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, já sabemos que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado e que existem instrumentos para fazer essas medições. Bom, agora a gente vai ver algumas unidades de medidas, as mais utilizadas e em diversas situações do dia a dia. Acompanhe. Primeiro, comprimento. Vamos ver unidades de medidas usuais. O que é isso? Unidades de medidas que a gente mais usa. Primeiro temos o metro. Metro a gente pode abreviar pela letra M. Vamos ver uma situação que utilizamos o metro. Alice falou que tem 1,55 m de altura, ou 1,55 metros de altura. Então, para medir a nossa altura, a gente utiliza a unidade de medida metro. Vamos ver agora o quilômetro. O quilômetro geralmente é utilizado para distâncias maiores. E nós podemos representar por km. Vamos ver o que Dandara falou. Ela falou que caminha 2 quilômetros da casa dela até a escola. Então, uma caminhada relativamente grande. Vamos ver outra unidade de medida, que é o centímetro. O centímetro a gente representa por cm. Bom, Ian falou que tem uma régua de 30 centímetros. Vocês têm essa régua? Eu tenho. Na verdade, a gente utiliza muito para fazer medidas na escola. Agora, vamos ver como relacionar essas unidades. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1 metro é igual a 100 centímetros. E assim a gente consegue fazer as conversões entre essas unidades. Vamos ver agora a massa. As unidades de medidas usuais são grama, que a gente pode representar pela letra G. E olha uma situação. Joana falou que comprou 250 gramas de queijo. Eu adoro queijo. Então, quando a gente vai na padaria ou ao mercado, a gente pede o queijo por gramas. Temos também o quilograma, que a gente representa por kg. Olha o que Carlos falou. Fui ao médico e descobri que estou com 62 quilogramas. Bom, a gente usa o quilograma para poder se pesar. Ver a nossa massa corporal. E temos também o miligrama. O miligrama é representado por mg. E ele vai medir coisas menores. Por exemplo, Daniel falou que tomou um comprimido de 5 miligramas. Então, quando a gente vai tomar um remédio, geralmente a gente representa por miligrama. Vamos ver como associar essas unidades de medidas. 1 quilograma equivale a igual a 1000 gramas. E 1 grama é igual a 1000 miligramas. Assim também podemos fazer as conversões utilizando essas relações.
Galera, já que a gente está falando do grama, essa unidade de medida, vocês já repararam que às vezes confunde? Quando a gente vai no mercado, a gente vai pedir 200 gramas de queijo ou 200 gramas de queijo? 200, porque quando a gente fala 200 gramas, a gente está falando de gramado, tá? Então, utilize essa unidade de medida sempre no masculino, 200 gramas de queijo. Bacana? Outra unidade de medida que a gente vai ver, que eu diria que é uma das mais importantes, é o tempo. Afinal, quando nós sabemos administrar bem o tempo, sobra tempo para a gente se divertir, para a gente ficar com as pessoas que a gente gosta, inclusive tempo para estudar. Então vamos ver essa unidade de medida tão importante. Acompanhe no slide. O tempo e unidades de medidas usuais. A gente tem aí o minuto, que podemos representar por MN. Vamos ver o que Cauã falou. Ele falou que cada tempo de aula dele dura 50 minutos. É assim na sua escola também? Bom, temos também a hora. A hora a gente representa pela letra H. Olha o que o Alejandro falou. Ele falou que dorme, em média, 8 horas por dia. Vocês sabiam que essa quantidade de horas é o ideal para a gente poder descansar o corpo e nossa mente? Vamos ver agora o segundo. O segundo a gente abrevia por S. E tem mais uma situação que a gente pode apresentar. Lorena falou que atravessou a rua em 8 segundos. Foi bem rápido, né? Então repara que para medir tempos menores, o segundo é o mais adequado. Agora vamos ver o que o professor de Educação Física falou. Ele disse que o atual recorde da maratona masculina nas Olimpíadas é de 2 horas, 6 minutos e 32 segundos. Reparem que a gente pode, então, unir essas 3 unidades de medida em uma única informação. Aqui nós vimos a hora, 1 minuto e 1 segundo em um recorde olímpico. Bacana, né? Agora vamos relacionar essas medidas. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. E assim a gente faz as conversões entre essas unidades de medidas. Outra unidade de medida muito utilizada é o mês. Maria Ângeles falou que começou um curso de inglês há 6 meses. Então a gente utiliza o mês para representar uma quantidade específica de tempo. Temos também o ano. Dandara falou que tem 13 anos. Então o ano é o ideal para representar a nossa idade. Quantos anos você tem? E temos também o dia. Lá vem a professora de matemática falando que a prova será daqui a 3 dias. Já estudou? Então vimos aí formas, unidades diferentes de representar tempos diferentes. Vamos a outra grandeza? Para falar dela, antes eu vou te fazer uma pergunta. Está frio ou calor agora? Já sabem qual é? Acompanhem. Se você pensou na temperatura, é isso mesmo. A temperatura determina se está frio ou calor. Vamos ver a unidade de medida usual. É o grau Celsius, que a gente representa com a bolinha, e o C maiúsculo à direita. Olha o que Joana falou. Ela viu na internet que um dia fez muito calor no Rio de Janeiro. Os termômetros chegaram a registrar 40 graus Celsius. Vocês sabiam que lá no sul tem locais que representam temperaturas negativas? Essa é uma característica dessa unidade de medida. Pode ter valores positivos ou negativos. Agora vamos ver o que Lorena falou. Minha professora de ciências disse que a água ferve a 100 graus Celsius. Essa temperatura é muito alta. O que significa isso? Que a água, que está no estado líquido, quando submetida a 100 graus Celsius, ela vira vapor. Bacana, né? Existem outras unidades de medidas de temperatura. Por exemplo, vocês sabiam que lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, ao invés de utilizar o grau Celsius, eles utilizam o grau Fahrenheit. E também tem uma outra unidade de medida que é mais utilizada para cientistas, que é o Kelvin. Mas isso aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, ok? Vamos ao slide. Agora vamos falar de capacidade e suas unidades de medidas usuais. Nós temos o litro. Vocês devem estar muito acostumados a ouvir essa palavra, que é representado por L.
Olha o que Cauã falou. Ele disse que a casa dele tem uma piscina de 25 mil litros. Oxe, hein, Cauã? Acho que eu vou na sua casa dar um mergulho, hein? E vamos ver agora o mililitro, que é representado por ml. Bom, vamos ver o que a Alice tem a dizer. Ela disse que comprou uma lata de refrigerante de 350 mililitros, ml. Né? E quando a gente compra a lata de suco, refrigerante, a unidade de medida padronizada para a lata é o ml. Vamos ver a relação entre essas duas unidades? 1 litro é igual a 1000 mililitros. E assim a gente faz a conversão de litro para mililitros. Agora vamos ver duas grandezas e como elas se relacionam, o volume e a capacidade. O volume é a quantidade de espaço ocupado por um objeto. Já a capacidade é a capacidade dos objetos de conter uma determinada substância. Vamos ver uma unidade de medida usual do volume. É o metro cúbico. E a gente pode associar com capacidade. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Vamos ver uma experiência onde a gente vai ver de forma prática a questão do volume e capacidade. Aqui eu tenho um copo, esse copo vazio. Então ele tem um volume, pois ele ocupa uma quantidade no espaço. Agora vamos ver o que acontece ao enchê-lo. Eu pude colocar líquido, nesse caso água, nesse copo. E agora a gente tem uma capacidade, que é a quantidade de líquido que eu coloquei nesse copo. Bacana essa experiência, né? Aproveitando, eu vou tomar um pouquinho dessa água para hidratar, porque é importante. Eu estou falando bastante. Vamos ao próximo slide. Vamos ver agora o ângulo. A unidade de medida usual é o grau, que é representado por essa bolinha. Vamos ver uma situação. Carlos falou que fez uma manobra de 180 graus com o skate dele. Vamos simular essa manobra? Reparem, você anda de skate? Quem anda sabe como é que é. Mas 180 graus é como se ele fizesse esse movimento, que corresponde a 180 graus ou meia volta. Essa manobra é bastante difícil. E uma das situações que a gente consegue ver essa grandeza ângulo. Existe outro ângulo muito utilizado. Na verdade, ele é bastante utilizado nas construções, que é o ângulo de 90 graus. Quer ver? Reparem aqui. Essa medida aqui da vertical com horizontal. Essa parte do meio tem um ângulo de 90 graus. E também, se você for olhar o chão com a parede, forma 90 graus. Então, galera, só também diferencie. Quando a gente fala grau por si só, a gente está utilizando a grandeza ângulo. Mas não confundam com temperatura, que a gente também fala graus. Mas é graus Celsius. Então, a gente está falando de grau para temperatura. A nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Um abraço. Até mais.